A nossa palestrante é a médica veterinária Bianca Cascardo, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense em 1991. Médica veterinária do Jockey Clube Brasileiro, Rio de Janeiro, desde 1991, com vasta experiência na área de clínica médica e cirurgia de equinos com ênfase em medicina esportiva. Pós-graduada em ortopedia equina pelo Centro Universitário de Jaguariúna, Unifage, 2016. Mestre em Clínica Médica e Reprodução Animal pela Universidade Federal Fluminense, em 2019. Atualmente é doutoranda de Clínica Médica de Grandes Animais na Universidade Federal Fluminense. Atual presidente do Conselho Deliberativo, técnico do Study Book Brasileiro, Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida, e hoje falará sobre hemorragia pulmonar induzida pelo esforço, o que é de novo. Bom dia a todos, vocês me escutam bem? Sim, tá tudo perfeito. Vocês estão vendo o primeiro slide também? Tá sim, se quiser pode dar início, doutor. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença. Me sinto muito honrada por ser convidada para falar de um tema tão atual da minha profissão, que eu convivo com isso já há algum tempo, há muito tempo, basicamente mais de 30 anos, né, que eu sou formada, e desde então eu trabalho com cavalos de corrida, no jockey, e nos últimos anos da minha profissão eu estou dedicando um pouco mais a essa área acadêmica, e aí eu resolvi voltar à universidade para fazer uma reciclagem e também para fazer um pouco mais de informação sobre aquilo que a gente não consegue resolver no nosso dia a dia. O motivo que eu fui à universidade, a volta à universidade, foi realmente a necessidade de a gente se deparar muitas vezes com alguns casos clínicos que de difícil resolução, principalmente no Brasil. E a partir daí eu voltei à Universidade Federal Fluminense e desde então eu faço parte de um grupo de pesquisadores chamado CIPIATRAS, que é um grupo de profissionais médicos veterinários que foram formados na Universidade Federal Fluminense ou não, pessoas até que estão também desenvolvendo a prática. E lá a gente faz uma pesquisa a respeito do que possa ter de novo nas doenças respiratórias equina, né, tanto da doença respiratória do trato superior quanto do trato inferior. E a hemorragia pulmonar induzida pelo esforço, na realidade, muita gente já se deu conta da importância dela e qualquer veterinário atuante algum dia já se deu de frente com essa síndrome. Na realidade, HPIE é normalmente o símbolo nada. Normalmente, o nome que normalmente nós falamos entre os veterinários da doença, né? E na realidade é uma doença de altíssima prevalência, de altíssima importância brasileira. Isso porque o Brasil, ele gera mais ou menos 7 bilhões de reais na equideocultura brasileira. Isso porque somos o terceiro maior criador de cavalos mundial e o primeiro da América Latina. Frente a isso, a gente está diante de uma doença de altíssima prevalência e que realmente vai afetar toda a parte socioeconômica do nosso país, incluindo, abarca essa área, né, uma quantidade de empregos de forma direta e indireta. E uma delas é essa, que a gente está aqui, vocês tentando se formar como médicos veterinários e vão entrar nesse mercado de trabalho. Então, a gente tentando atenuar os pequenos defeitos que existem na nossa profissão, a gente está contribuindo, querendo ou não, para a melhoria de uma medicina veterinária melhor. Então, como definição, a hemorragia pulmonar induzida pelo esforço é nada mais, nada menos que a presença de sangue livre na árvore traqueobrônquica oriunda dos pulmões, decorrente a um exercício extenuante ou um exercício intenso, o que vai ser dependente totalmente do limiar de capacidade adaptativa desse aparelho respiratório ao exercício qual é proposto. Como eu falei, a prevalência ela é altíssima e
não só em função de toda uma problemática que gera, é uma doença que ela limita muito o tempo de vida útil do animal quando exposto na campanha atlética, fazendo com que esses animais interrompam a campanha, muitas vezes por essa doença, ou sejam retirados da sua modalidade em função disso, ok? E também um outro fator muito importante é o próprio bem-estar do animal, que hoje em dia a gente sabe que tem uma grande importância, principalmente em hipódromos, em áreas, em eventos rurais, em áreas de aglomeração de cavalo, que a gente tem que sempre levar essa preocupação. Bem verdade que a HPLE não é uma causadora de tantas mortes, né? O índice de mortalidade da doença é um índice bastante baixo. Porém, o animal, uma vez acometido desta síndrome, ele passa praticamente a vida dele toda sendo portador da síndrome. E quando eu falo que é uma síndrome, ela é desempenhada por N fatores, por vários segmentos que podem levar à doença, ok? Etiopatogenicamente falando, todas as raças já foram evidenciadas com HPIE, independente da modalidade. Contudo, a modalidade de corrida é a modalidade com maior índice de prevalência da doença. E quando eu estou falando de corrida, eu não estou falando só do puro sangue inglês, do cavalo puro sangue inglês. Eu estou falando de diversas outras raças, quartos de milha, cavalos de polo, cavalos de corridas de obstáculos, cavalos de dressagem, cavalos de passeio até, cavalos sem raça, e também cavalos até de adestramento. E me parece até errado eu falar, pô, um cavalo que não faz muito exercício, ele vai sangrar. Isso é muito relativo com relação ao limiar de adaptabilidade ao determinado exercício. Então, qualquer cavalo, ele é apto de sangrar. Agora, os puros sangue ingleses, os cavalos de corrida, e nesse caso, se baseando mais em cavalos de corrida plana, eu estou falando mais de thoroughbreds, né? A gente tem no Brasil as corridas planas, que é o que a gente tem no Jockey Club brasileiro, que a gente tem nas pencas, né? Em que os animais têm uma altíssima prevalência, mas fora do país também a gente tem os standardbreds, que são cavalos de corrida plana também, mas cavalos que fazem corridas de trote, que exercem também um esforço respiratório muito grande. Esses animais, estudos revelam uma altíssima incidência dessa doença, que vai de 75% a 85% dos animais, quando você utiliza a endoscopia para fazer o diagnóstico dessa doença. No Brasil, no Jockey Club brasileiro, inclusive até por pertencentes a pessoas do nosso grupo, a pesquisadores do nosso grupo, nós já temos limitado que 83% dos cavalos da população do Jockey Club brasileiro eles sangram. Esse estudo foi realizado por anos no Jockey Club brasileiro e fazendo uso de um método que é o método endoscópico, que, pasmem vocês, é um método falho para diagnóstico da endoscopia pulmonar induzida por esforço. Isso porque, quando você utiliza a traqueoscopia, né, que é você observar essa traqueia pela presença macroscópica de sangue, você chega em até 85% de casuística de hemorragia nesses animais. Contudo, quando você utiliza métodos citológicos pulmonares, ou seja, que você vai avaliar realmente o pool celular desse pulmão, 99% dos animais sangram. Então, você fala assim, poxa, então é inerente à raça, né? Não, não é inerente à raça. É inerente ao exercício que os animais de corrida desenvolvem. Eles são submetidos a um treinamento extenuante para que eles consigam atingir velocidades superiores, né? Cada vez superiores, cada vez mais eles chegarem no seu limiar máximo. E com isso, todos, 99%, ou seja, quase 100%, têm a incidência da doença. O exercício de corrida, o treinamento de corrida, ele gera um aumento acentuado no débito cardíaco, fazendo com que você ocorra uma hipertensão pulmonar arterial. E essa hipertensão ocorre em forma de cunha, de uma maneira muito abrupta.
né? Esse aumento do débito cardíaco faz com que ocorra um aumento, normalmente, na pressão central desse animal e, especificamente, um aumento na artéria pulmonar, no intravascular dessa artéria pulmonar. Então, a hemorragia ela é muito mais vinculada ao exercício que ao próprio fator, vamos dizer assim, anátomo-fisiológico. Nós temos que ter o processo, a anatomia do cavalo de corrida com a velocidade, com todos os insultos para poder se estabelecer a hemorragia pulmonar induzida pelo esforço. Então, como eu falei, você consegue identificar isso no dia a dia, através da endoscopia. Contudo, a forma mais marcante e mais, vamos dizer assim, acentuada que a gente vê que impacta principalmente os estudantes é a epistaxe. A epistaxe é esterilização desse sangue através das vias aéreas, né? E o animal normalmente demonstra um sinal clínico bastante evidente, um sinal de cansaço, taquicardia, podendo ou não apresentar a presença de tosse. Porém, ela é um percentual muito pequeno de casuística em relação à quantidade de cavalo que tem sangramento. Ou seja, 1,1% a 3,5% dos animais que são portadores da doença que vão apresentar a epistaxe. A forma mais comum realmente é você visualizar macroscopicamente esse sangue no lúmen traqueal. Porém, o que a gente sabe é que atualmente não, já há algum tempo, os hemosiderófagos são as células realmente sinalizadoras da presença da doença instalada no animal. Hemosiderófago, na realidade, parece uma palavra feia, mas é, na realidade, uma célula que ela é derivada dos monócitos, né? Os monócitos vão gerar os macrófagos. Esses macrófagos pulmonares, quando eles fagocitam a hemosiderina, que é um produto derivado do próprio sangue, né, que eu vou explicar para frente para vocês, elas são chamadas de hemosiderófagos. Então, macrófagos que fagocitam são os hemosiderófagos, com o interior, no seu citoplasma, a hemosiderina. Que essa hemosiderina, ela pode se manifestar de diversos graus, que é o que vocês estão vendo aqui à esquerda, de coloração azul. Que elas, no caso dessa técnica, ela se cora pela coloração azul, e você pode ver desde um azul muito claro até cores enegrecidas, em função da sua concentração. Anatomofisiologicamente falando, por que ocorre o sangramento? Esse sangramento ele é sempre secundário à ruptura dos capilares alveolares, devido ao aumento dessa pressão transmural. Pressão essa que é estabelecida entre a positividade do intracapilar, dos vasos pulmonares, e a negatividade do intraalveolar. O aumento da pressão intracapilar ela é dada pelo débito cardíaco, que eu falei para vocês. E o aumento dessa pressão intraalveolar ela é acentuada ainda pelo processo de inspiração, delimitado na cavidade pleural. Quanto maior a força de inspiração, maior a negatividade, e quanto maior essa diferença, de um lado positivo do outro lado negativo, ocorre a formação de forças cortantes capaz de gerar a ruptura, tanto desse vaso quanto desse alvéolo, gerando, então, estabelecendo-se, então, o estresse transmural. Vocês sabem que, em condições normais, estudos revelam, em esteiras ergométricas, que a pressão arterial de repouso de um animal é de 25 milímetros de mercúrio. Quando esse animal inicia o treinamento numa esteira, por exemplo, que é quando a gente consegue dosar essa pressão, de 25 milímetros, ela chega até 95, 100 milímetros de mercúrio. Quando você coloca esses animais submetidos a uma velocidade de 14 metros por segundo, com uma inclinação de 5%, o que mimetiza uma corrida. Já está estabelecido, através de estudos também, que 75 milímetros de mercúrio ou mais, já existe o estresse transmural, já está estabelecido a hemorragia. Então, é muito comum os animais, durante o treinamento, terem essas pressões, teoricamente, sempre elevadas. E isso, ao longo do tempo, isso vai gerando situações adaptativas a esse pulmão,
para poder suportar essa pressão. E com isso vai se formando um enrijecimento desses vasos pulmonares, principalmente das veias pulmonares, na tentativa de evitar e suportar essa pressão, a tentativa de evitar o estresse transmural. Então, o estabelecimento da própria doença já é algo fisiológico, já é algo anátomo-fisiopatológico. Então, quando a doença está estabelecida e o estresse transmural está estabelecido, você tem a presença de hemácias no intraalveolar e também no intertício pulmonar. E você vai ter presenças ainda de hemácias, de plaquetas, de macrófagos, associados a lesões histológicas, onde você observa uma descontinuidade endotelial e epitelial. Fica-se assim estabelecida, então, a lesão mais importante da hemorragia pulmonar induzida pelo esforço, que é o remodelamento veno-oclusivo. Histologicamente falando, isso significa uma bronquiolite macrofágica associada a um processo de fibrose. Esse processo ele é muito mais observado na região caldo-dorsal dos pulmões. Ao lado, nós temos uma imagem de um cavalo puro sangue inglês, acometido de hemorragia pulmonar induzida pelo esforço, em que você consegue ver macroscopicamente essas imagens, mas microscopicamente você observa o quê? Uma veno-oclusão das vênulas menores desse pulmão nessa região dorso-caudal. O que não quer dizer que no lobo cranial ou no lobo ventral você não possa encontrar. Você encontra, mas nessa região é muito maior. E como se dá esse processo de veno-oclusão? Em função, uma vez que ocorre o insulto, uma vez que ocorre o exercício e que essa pressão ela começa a aumentar e, teoricamente, a pressão intravascular começa a aumentar, o organismo, na tentativa, muitas vezes, de reparar e de suportar essas lesões, ele manda a presença do colágeno, que fica localizado ao redor desses vasos pulmonares. Além disso, existe também uma hipertrofia da musculatura lisa do interior da parede da vênula, da veia, né? Associada ainda a uma hiperplasia intimal no interior desses vasos, ou seja, que podem produzir uma obstrução oclusiva dessa parte, dessas vênulas, desses vasos menores, especialmente as veias, né? No caso, nos capilares. Ou seja, isso contribui mais ainda para, além do exercício gerar uma pressão, uma hipertensão arterial, isso promove ainda um aumento dessa pressão arterial por uma maneira retrógrada. Então, o remodelamento veno-oclusivo é a grande lesão microscópica existente. Existem vários fatores de risco que podem gerar a doença, né? Geneticamente, a doença já foi estudada, vem sendo estudada, precisa ainda muito ser estudada, mas a genética não é um fator assim tão importante frente ao seu baixo grau de hereditariedade já determinado através de estudos. Atualmente sabe-se que a hemorragia está muito mais ligada a um fator individual multifatorial do que a própria genética desses animais. As doenças inflamatórias de vias aéreas, né, elas exercem uma perfeita correlação com a progressão e instalação, muitas vezes, da HPLE. Existem linhas de pesquisadores diferentes. Uns se afirmam que é necessário, muito importante, o processo inflamatório existente para que ocorra a HPLE. Portanto, estudos recentes demonstram que a concomitância da doença é existente, que uma corrobora, uma fortalece a outra. Contudo, não existe a necessidade do processo inflamatório estar instalado para que ocorra a demonstração da hemorragia. O que já se sabe é que toda inflamação de via aérea posterior, ela, na maioria dos casos, ela leva uma broncoconstricção. Essa broncoconstricção vai fazer com que você ocorra um maior aumento da pressão intraalveolar, da pressão intrapleural, e com isso favorecendo, então, o estabelecimento do estresse transmural. E
Uma outra presença que é fato, que não tem como a gente negar, que o próprio sangue nas vias aéreas, na árvore traqueobronquial, no interior desse alvéolo, ele por si só ele é passível de desenvolver inflamação. E que essa inflamação ela é seguida por uma fibrose, como existe também na hemorragia pulmonar induzida pelo esforço. Contudo, esta fibrose que existe decorrente ao simples, pela simples presença do sangue, ela não se caracteriza como tendo um remodelamento venoso. Ela se caracteriza por uma simples fibrose, por uma inflamação branda de fácil resolução, que normalmente tende a se restabelecer através das defesas normais do organismo. Então, obviamente, que a inflamação ela perpetua a fibrose, que por sua vez vai diminuir a área funcional desse pulmão, aumentando então a pressão arterial. Por isso que elas estão interligadas. Com relação à idade, a gente sabe que os cavalos mais velhos, eles tendem a apresentar mais hemorragia. Contudo, isso está muito mais relacionado ao tempo que esse animal é submetido aos insultos, a cada vez que esse animal é requisitado para que essas forças cortantes ocorram, muito mais do que a própria faixa etária. Ou seja, desculpa, pessoal, você pode ter um animal de 2 anos, com já bastante, com corridas, inclusive, 3, 4 corridas, não é comum, mas você pode ter. E esse animal, ao chegar aos 5 anos, ele ter 20 saídas, né? 20 corridas, 25 corridas. E o mesmo animal de 5 anos, que correu 1 ou 2 vezes. Histologicamente falando, você vai ter diferenças completamente distintas desses 2 animais na mesma faixa etária. O mesmo acontece com o sexo, tá? O sexo, que a gente já sabe, estudos revelam que muito mais machos sangradores do que fêmea. Isso não é um fator voltado ao sexo, isso está relacionado ao fato das fêmeas serem direcionadas para a reprodução mais precocemente que os machos, no caso dos cavalos de corrida. Nem todo cavalo vira um garanhão. Então, os cavalos machos, eles ficam por mais tempo em corrida, então você tem mais tempo para que maior seja instalada a doença nos animais. Com relação ao tipo de corrida e a distância de pista, estudos demonstram, e na nossa prática, o que a gente vê é que uma raia mais pesada, ela realmente apresenta maior incidência de hemorragia do que uma raia mais leve. Isso tudo está relacionado ao tipo de esforço respiratório que esse animal faz. O animal faz muito mais força inspiratória numa raia no qual ele tem maior aderência. Contudo, os estudos, eles não apontam isso. O que eles apontam é que, independente do tipo de corrida e da distância a percorrida, os animais, uma vez acometidos pela doença, esses fatores, eles são muito pouco significativos, tá bom? Com relação aos cavalos, e aí eu já estou falando de cavalos de corrida, de obstáculos, os steeplechasers, né? Esses animais, já está provado também cientificamente, que eles apresentam um percentual muito maior de epistaxe do que as outras raças, tá? Isso está relacionado, aí sim, pela idade desse animal. Esses animais, eles ficam por muito mais tempo em campanha atlética. O cavalo puro sangue, com 5, 6, 7 anos, ele está deixando de ser um atleta, né? Ele está se aposentando. Nessas corridas de obstáculo, os animais ficam por muito mais tempo, então o estabelecimento e a progressão dessa doença ocorre, tá? As obstruções de trato respiratório superior, elas levam também a um aumento da força inspiratória. E quando eu falo de obstrução de trato respiratório superior, eu estou falando de uma simples obturação de uma narina, ou até mesmo de uma tumoração em alguma coana, né? Ou até mesmo de uma neuropatia laringiana induzida pelo esforço, né? Que você tem uma obliteração da passagem do ar aí. Essas obstruções respiratórias, elas induzem também, aumentam a força e sangra mais. Diferentemente do que a gente acha, por a gente estar no país tropical, que o calor é muito ruim para a hemorragia pulmonar induzida pelo esforço, o frio, em estudos, eles revelam serem muito mais importantes na reatividade pulmonar, na reatividade de mucosa, do que o próprio calor.
E quando eu falo frio, eu estou falando de temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. Não precisa ser um frio assim de temperaturas negativas, não. E os animais portadores de doenças cardíacas, todos eles têm o potencial, a gravidade da doença muito mais manifestada. Principalmente aqueles animais com insuficiência cardíaca, em que você tem um aumento da pressão diastólica do lado esquerdo desse coração, que vai, consequentemente, gerar um aumento de pressão nas veias pulmonares, gerando também um processo retrógrado na artéria pulmonar. Como sinais clínicos da doença, eu já falei bastante coisa para vocês. Espera aí, vamos voltar. A gente consegue passar o videozinho para vocês. Como sinais clínicos da doença, a gente vai ter a presença do sangue, né, evidenciado macroscopicamente, ou esse sangue evidenciado através da endoscopia, ou evidenciado microscopicamente através dos lavados, né, do lavado traqueal ou de um lavado broncoalveolar. O animal apresenta baixo desempenho, pode ou não apresentar epistaxe, a tosse muito vamos dizer assim, muito comentada entre os treinadores. Tá tossindo, tá com sangue, mas nem sempre a tosse é um fator presente na hemorragia pulmonar induzida pelo esforço. A ativação do centro da tosse é uma coisa bastante individualizada, bastante individual, e muitos animais apresentam hemorragias intensas e não tossem. Obviamente que a presença da tosse, ela é possível, é plausível acontecer, mas não é imprescindível, ok? O aumento da frequência respiratória, isso sim, normalmente sempre acompanha um desconforto respiratório e mudanças no comportamento. Existem também outros métodos diagnósticos que são outros sinais clínicos observados em outros métodos diagnósticos, porém não utilizados na rotina clínica habitual do cavalo de corrida, que é a radiografia pulmonar, em que você observa uma densidade maior nessa área do lobo caudal, e a ultrassonografia, que você facilmente consegue evidenciar fibroses, né, e hepatizações, por exemplo, nesse pulmão. Contudo, a radiografia não é uma técnica de baixa sensibilidade, e a ultrassonografia, apesar de ser uma técnica de alta sensibilidade, é uma técnica de baixa especificidade. Você delimita a presença da fibrose, daquela área hepatizada, mas você não tem como afirmar que aquilo é decorrente da hemorragia. Exames, vamos dizer assim, laboratoriais, sistêmicos, como hemograma completo, como dosagem de plaquetas, dosagem de hemácias, eles não costumam nos fornecer muita informação através da hemorragia pulmonar induzida pelo esforço. As plaquetas, por muito tempo, elas foram estudadas como sendo que animal que tinha hemorragia são animais que tinham baixa de plaqueta. Estudos não revelam isso, pelo contrário. Os estudos revelaram que não existe problema hemostático nenhum nesse animal. Tá? Não existe alterações de hemostasia, nem alterações de fibrinólise. Que o número de plaquetas, até então, ninguém conseguiu provar que o animal com uma plaqueta baixa, em função do próprio consumo na formação do coágulo, ou até mesmo em toda a liberação de mediadores químicos que essas plaquetas podem liberar, que a ausência disso que é causador da hemorragia. Por isso, gente, aqui eu já chamo uma atenção muito comum que eu vejo no meu dia a dia clínico. Não adianta você dar anticoagulantes hemostáticos e vitaminas K e vitaminas C e 300 mil coisas no tratamento do cavalo hemorrágico, porque você não vai agir sobre a hemostasia, você não vai agir sobre a fibrinólise. As plaquetas, elas têm muita importância, mas na liberação de mediadores químicos, de fatores de crescimento, e não na simples contagem, tá? Até porque a plaquetometria dos equinos, por si só, frente às outras raças, já é uma plaquetometria baixa. A baixa performance acompanha, sim, historicamente, a hemorragia, tá? Historicamente, existem controvérsias de estudos, uns que provavam que não afetavam, outros que não provavam que afetavam, uns que aumentavam a performance até quando sangrado. Não é nada disso. Já está comprovado que a baixa performance, ela existe, e ela é muito mais proeminente, muito mais evidente quando avaliada a longo prazo desse cavalo. Por quê? Com subsequentes episódios hemorrágicos, maiores fibroses acontecerão nesse pulmão,
menor será a área funcional desse pulmão, né? Ou seja, o animal vai ter maior dificuldade de captação desse oxigênio para distribuição a nível de musculatura, a nível de coração, a nível de pulmão. Então, na realidade, a longevidade do animal associada à baixa performance, você às vezes tira porque o cavalo começou a correr muito pouco, se interrompe a carreira dele. E isso muitas vezes está voltado com a sua baixa capacidade de função respiratória que esse animal vem desempenhando ao longo dos anos, que ele vem diminuindo, ok? Como, voltando de novo ao diagnóstico, mundialmente aceito e classicamente considerado método ouro de diagnóstico é a endoscopia. A endoscopia, apesar de eu ter falado para vocês que ela é um método falho, mas ela é um método imprescindível. Você, ao mesmo tempo que você avalia a população microscópica, pulmonar, você tem que ter uma avaliação macroscópica desse aparelho respiratório, tá? Por isso, em função dessa falha, que a citologia pulmonar, ela entra aí como um método auxiliar à endoscopia. Até porque muitos dos métodos, eles são realizados durante o próprio processo endoscópico. Você pode fazer, que no nosso caso aqui, lá na UFA, a gente faz muito, a gente consegue fazer a obtenção desses fluidos através do próprio canal de biópsia. Falando um pouco de citologia pulmonar para vocês, e não entrando muito, senão fica um negócio muito, muito microscópico e muitos de vocês podem perder o interesse, e eu queria que vocês tivessem bastante carinho pela citologia pulmonar, a gente tem que avaliar os métodos de capacidade que a gente tem de trazer esses fluidos para o meio exterior para poder avaliar. Os lavados, eles podem ser os lavados broncoalveolares ou os lavados traqueais. Por muito tempo se estabeleceu que o lavado broncoalveolar era o método melhor de obtenção da célula pulmonar, que maior retratava os segmentos mais íntimos desse pulmão. Contudo, nós sabemos que o lavado broncoalveolar, ele utiliza o pool citológico de um determinado local único. Como eu falei do pulmão, como eu falei para você, os dois pulmões são acometidos, o lobo dorso caudal mais, mas o pulmão como um todo é acometido pela doença. Então, um pool regional, você pode pegar uma amostra celular de uma região não muito acometida, e com isso você vai ter uma interpretação errônea da doença. O lavado traqueal, ele reúne as células decorrentes de um todo um pulmão. Na região, no terço médio distal da traqueia, ocorre, anatomicamente falando, uma área de acúmulos de fluidos, inclusive acúmulos de próprias células que são utilizadas em todo o processo da função pulmonar. Muitas vezes trazidas até pelo próprio movimento de galope e até mesmo pelo próprio movimento respiratório. Então, as secreções oriundas da traqueia, elas vão representar muito mais o pulmão como um todo do que o lavado broncoalveolar. Que o lavado broncoalveolar está estabelecido como sendo um lavado interessante e melhor que o lavado traqueal nos casos de doenças inflamatórias das vias posteriores, ok, certo. Mas o lavado broncoalveolar não pode ser utilizado para HPE. Não pode não, ele não deve, tá? Não posso ir contra que tem os seus valores também. O lavado traqueal, além de tudo, ele se adequa muito bem à rotina clínica do cavalo de corrida. Porque é uma técnica simples, você faz só com cachimbo, você não tem necessidade de utilizar medicamentos que possam vir a ser pegos num exame antidoping. Você não tem necessidade do animal ficar 2, 3 dias depois, porque você não infunde uma quantidade de líquido muito grande para o interior desse pulmão. Então, o lavado traqueal, no caso dos cavalos de corrida puros sangue ingleses, que eu estou falando, né, sempre puxando já para a minha área, eles devem ser preconizados no diagnóstico da endoscopia pulmonar. Ele, apesar de ser uma técnica muito importante, o diagnóstico clássico deve ser feito, mesmo vocês tendo ciência que ele tem baixa especificidade e baixa sensibilidade, tá bom? A detecção da concentração de hemosiderina
dentro dessas células é o grande lance. É a gente saber o quanto que esse macrófago está comendo de sangue, né? Vulgarmente falando, né? Se é que a gente pode falar assim. A gente inicia fazendo, a princípio, a gente querendo descobrir se esse animal tem a hemorragia. Aqui eu mostro para vocês algumas imagens endoscópicas em que, durante o processo de exame endoscópico na pesquisa da HPLC, você não tem que se deter somente na simples presença ou não de sangue. Existe uma série de coisas que você tem que avaliar. Aqui ao centro, a gente pode ver um lumen traqueal, né, com ausência de secreções, o lumen traqueal normal, uma vascularização normal, uma coloração rosa brilhante. Ao lado esquerdo superior, a gente vê a presença de uma laringe com as duas aritenoides, a epiglote, a ausência de alterações laringianas, né? Isso tudo faz parte do diagnóstico da HPE, não simplesmente tem ou não tem sangue, que a gente vê muitas vezes tem ou não tem sangue. Um exemplo que eu vou dar para vocês é aqui à direita, onde a gente vê a bifurcação dos dois brônquios, aqui onde é que a setinha está mostrando, em que em cima você já consegue ver que existe a carina, que é essa cartilagem que existe entre esses dois brônquios, né? Ela está edemaciada com ausência de secreções de sangue. Já nesse outro aqui, eu tenho uma carina afilada, não demonstrando um processo inflamatório desse pulmão, mas já com presença de sangue, já um sangue de coloração mais escura, oxidada. A qualificação e a quantidade devem ser observados. Se é uma secreção mucocerosa, mucopurulenta, mucosanguinolenta. Desse lado esquerdo inferior, nós temos uma secreção sanguinolenta, mas que já apresenta uns tons amarelados de muco e de secreção. À frente, aqui, nós temos uma concentração já com formações de coágulos densos. Tudo isso vai dar informações da progressão e da gravidade da HPE. Mediante a quantidade, o laudo endoscópico ele é dado em graus de graduação em função da quantidade de sangue observada. A ausência de sangue é caracterizada como grau 0. O grau 1, você vai ter presença de finos traços de sangue. O grau 2, você já vê a presença de filetes no lumen traqueal. O grau 3, uma quantidade desses filetes um pouco um pouco superior, né, maior que essa quantidade que o grau anterior. O grau 4, você já tem uma presença abundante de sangue em todo o lumen traqueal, às vezes até no proximal, no médio, no distal. E muitas vezes você pode ter o grau 5, que é a demonstração espontânea desse sangramento para o exterior, através da epistaxe, quando atinge a nasofaringe, vias aéreas atingindo as narinas, ou até mesmo pela boca, quando atinge a orofaringe e demonstrando a hemorragia. Aqui, graduando para vocês, em A nós temos um grau 1, em B o grau 2, em C o grau 3 e em D o grau 4, tá? Tratamento profilático, a gente tem que ter em mente que a gente está diante de uma doença sempre progressiva. Uma vez instalado um episódio hemorrágico, ele vai ser necessariamente, obrigatoriamente, antecessor a um próximo episódio hemorrágico. Quando o animal submetido ao exercício, obviamente. Se você parar esse animal, não submeter ao exercício, tem chance de não ter um próximo episódio, ok? Então, o tratamento e a profilaxia, que é o termo mais utilizado, mais correto, uma vez que a gente não consegue extinguir o problema como um todo, ele visa a prevenção não somente do sangramento, mas também de possíveis sequelas que esse sangramento pulmonar vai desenvolver, como inflamações, infecções e fibrose pulmonar. Por muito tempo, estudos foram utilizados com hipertensivos humanos em cavalos, para ver se esses hipertensivos teriam, vamos dizer assim, efeitos sobre a fisiopatogenia que ocorria. Não foi satisfatório os resultados, tá? Atualmente a gente não utiliza os controladores de pressão, assim, utilizados na raça humana, em equinos. Não tem ciência comprovada a respeito disso. O uso de vasodilatadores também já foi utilizado e vem sendo estudado, mas também não demonstra, assim como o sildenafil, o enalapril,
E4021, inibidores alfa-adrenérgicos e também análogos do óxido nítrico não apresentam boas respostas. O ácido aminocapróico, por muito tempo foi utilizado, eu mesmo utilizei já bastante o ácido aminocapróico quando eu não podia utilizar outras vias de tratamento, mas está comprovado que não existe alterações de fibrinólise e não, os trabalhos também não tiveram resultados que pudessem comprovar o seu uso com bastante eficácia. O uso de estrógenos conjugados pode ainda atenuar em pequeno grau a severidade da HPE, mas jamais consegue ter um resultado muito incisivo. Assim como aspirinas, hesperidina, bioflavonoides, vitamina C e o salicilato de carbozocrome, que era o Intal, não sei se vocês lembram, que a gente usava por muito tempo. A utilização de fluidos hiperosmóticos como objetivo de induzir a diurese e, com isso, gerar um efeito hipotensor, não é descrita em livros e estudos, porém a gente sabe que na prática clínica ela é utilizada. E o efeito aí é o efeito diurético. O único fármaco comprovadamente e cientificamente atestado para o controle da hemorragia pulmonar induzida pelo esforço e, no mínimo, fazer uma ação diminutiva da severidade dessa hemorragia é a furosemida. A furosemida é um diurético de alça que promove uma diminuição da pressão arterial pulmonar. Ou seja, ela age naquele início da cascata de onde começa toda a formação do remodelamento veno-oclusivo. A furosemida, ela é um efeito diurético que por si só gera diminuição da pressão central, mas mais ainda, sem diminuir tanto a pressão central em alguns animais, né, porque tem uns que não se dão e tem uma diminuição bem expressiva da pressão central, e aí ficam mais letárgicos e a performance dele diminui. Mas em condições fisiológicas de utilidade nas concentrações devidas, né, a furosemida ela diminui essa pressão arterial pulmonar, porque existe uma diminuição atrial cardíaca dessa pressão. Então, existiram muitos estudos controversos ao longo do mundo, né? Por exemplo, na Europa não é permitido o seu uso, apesar de, nos últimos anos, ter confirmado, sim, os benefícios adquiridos com o uso da furosemida. E mesmo em locais em que a furosemida não é utilizada, no dia da corrida, no episódio, no insulto maior que esse animal realiza, ela é utilizada durante os dias de treinamento, nos dias que o animal está fazendo um treinamento para a corrida oficial. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, vários estados não permitem o uso da medicação, tá? Alguns permitem, outros não. No Canadá, ninguém permite. Só que nesses locais em que não é permitido o uso no dia da competição, os treinadores, de uma maneira geral, eles usam durante o período de treinamento desse animal. Bem, o que eu posso falar mais para vocês aqui? Eu sei que eu falo muito. Vamos lá. Falha no resistente vascular, já falei. Além de tudo, a furosemida, ela age diretamente promovendo um relaxamento na musculatura lisa das veias pulmonares, tá? Os animais acometidos por hemorragia, por longo tempo, eles têm um enrijecimento dessas veias pulmonares, né? E essa musculatura dela está muito mais hipertrofiada em função da sua função que está sendo necessidade para poder segurar aquela pressão antes dela romper, né? Então, a furosemida, ela vai agir diretamente sobre essa musculatura, promovendo um relaxamento e maior complacência, ou seja, desse vaso, e com isso suportando melhor essa pressão. A associação de furosemida com clenbuterol e com nasal strips, né, com dilatadores nasais, ok, provado cientificamente que tem benefício e que a gente pode fazer uso disso, ok? A dosagem, nós utilizamos normalmente de 100 a 250 miligramas por quilograma peso vivo do animal, né, de furosemida. Normalmente 4 horas a 24 horas antecessoras ao insulto, ou seja, ao exercício, né? Eu diria para você que na prática a 250 miligramas é muito mais utilizada, ok?
e que 4 horas é muito mais benéfico, estudos revelam, não sei o que eu estou falando, né? Que 4 horas é muito mais benéfico que 24 horas. Mas em 24 horas você obtém sim também todo esse efeito hipotensor e também um efeito de relaxamento de musculatura lisa, tá? Estudos comparativos já foram feitos para avaliar o tempo real necessário de aplicação da furosemida. O que a gente sabe é quando você administra o Lasix ou a furosemida, né? Estou falando o nome comercial, mas é a furosemida, você imediatamente tem o efeito diurético. Só que o efeito hipotensor, ele leva um tempinho para ocorrer. Normalmente, acima de 3 horas. Por isso, não adianta você dar Lasix Fonimal e levar ele imediatamente na raia. E não adianta você também menos de 3 horas. Você tem que esperar pelo menos 3 horas. E acima de 3 horas, você já vai ter o efeito hipotensor, que é o efeito desejado. Mesmo que esse animal tenha urinado horrores, litros, entendeu? Mas, afinal de contas, você falou que a palestra era de algo novo. O que vem de novo aí? O que tem de novo que até agora não apresentou nada? O novo é realmente a obtenção do lavado traqueal transendoscópico dos fluidos pulmonares e também, através dele, você fazer o tratamento dele. E, a partir daí, você fazer a dosagem do teor de hemosiderina, que é o chamado de THS. Na literatura americana, vocês seguem o nome de THS, ou aqui no Brasil, que a gente chama de ETH, que é o score total de hemosiderina. Associada a isso, a dosagem de biomarcadores dessa doença, que possam expressar realmente em valor o quanto que esse animal está sendo acometido pela doença. Então, nada mais, nada menos, a gente está tentando objetivar a doença, dar valores para a doença. O THS, ele é feito através do lavado transtraqueal. Transendoscópico, transtraqueal não, desculpa, pelo lavado transendoscópico. Então, a gente realiza aqui o processo de endoscopia naturalmente, faz a inspeção normal desse aparelho respiratório e, após chegar no terço médio distal da traqueia, a gente, com a sondinha pelo canal de biópsia, já introduzido em todo o transcorrer, em todo o percurso do endoscópio, a gente direciona essa sondinha, que normalmente a gente utiliza uma sondinha Mila, tá? E infunde para o interior dessa traqueia, um pouquinho antecessor à cartilagem, a carina, 20 ml de solução fisiológica. Essa solução ela é colocada normalmente ao redor da região e imediatamente você aspira esse fluido. E a partir daí você pode considerar um lavado traqueal positivo quando você vê a presença de turbidez ou de grumos flutuantes nesse líquido ou de colorações hemorrágicas. Aqui esse fluido é submetido em tubos Falcons, que são esses tubos aqui, ok? Colocados em gelo e imediatamente levados ao laboratório pra gente. Eu estou tentando dar o passo a passo de como a gente consegue fazer esse diagnóstico. Chegando no laboratório, a gente submete aquele lavado traqueal a uma centrífuga, de preferência a uma citocentrífuga. Observamos a parte do sobrenadante e do sedimento, que é o botão celular. Aqui vocês estão conseguindo ver, esse branquinho é o sedimento de células. E, através desse sedimento, a gente faz as lâminas para a coloração, para a evidência dos hemosiderófagos. Na parte que ficou do sobrenadante, a gente pode fazer a dosagem de biomarcadores, tá? Para expressar o quão o animal está portador da doença. Um lavado traqueal considerado normal, e quando eu falo normal, independente do grau de exercício, não. Independente do grau de doença, mas não independente do grau de exercício. É um lavado traqueal onde você tem um pool de células de 40 a 80 macrófagos alveolares. Dentre esses macrófagos alveolares, você pode ou não encontrar os hemosiderófagos, né? Você vai ter uma quantidade variável de células epiteliais ciliadas. Você vai ter um baixo número de neutrófilo, menos de 20%, uma vez que 30% ou mais já significa um processo inflamatório. 10% de linfócitos
menos de 1% de eosinófilos, menos de 1% de mastócito, menos de 1% de outras células, tá? Umas lâminas obtidas de cavalos hemorrágicos do Jockey Club brasileiro. Por exemplo, aqui no 1B, a gente evidencia esses macrófagos e os hemosiderófagos. Por que eu estou falando que isso aqui é um hemosiderófago? Com certeza, porque pela presença de grânulos de hemosiderina no citoplasma dessas células. Esses lavados, eles possuem a base da lâmina, dessa lâmina histológica que você vê, são finos cordões de muco. Vocês podem ver esses cordões acidófilos aqui, observados, né? Nesse mesmo animal 1B aqui, a gente consegue ver que a gente conseguiu tirar as extremidades mais íntimas das células, chegamos à profundidade representativa de profundidade desse pulmão, com células epiteliais, com macrófago, com hemosiderina, com neutrófilos, aqui também visualizado, entendeu? E a gente pode também estar diante de um diagnóstico etiológico da doença. Por exemplo, nesse caso, o cavalo era hemorrágico, mas também apresentava um número acentuado de neutrófilos. Olha o percentual de neutrófilos aqui muito maior do que 30%, denotando o processo inflamatório vigente. Nesse animal, o primeiro passo a ser tratado é o processo inflamatório. Estabelecido o processo inflamatório ou, se você tiver a presença de bactérias, às vezes você tem macrófagos fagocitando bactérias, ou o processo séptico, você primeiro restabelece o processo inflamatório, que a gente não sabe se é primário ou secundário, mas que está ali, para depois você vir a tratar a longo prazo essa hemorragia. Tá? Aqui demonstrando as células epiteliais ciliadas, eu não sei se vocês conseguem ver até os cílios evidentes aqui, ok? Bem, então, os hemosiderófilos, sim, são os biomarcadores celulares, tá? Ocorreu um sangramento, as hemácias são colocadas no intertício ou no interior desse alvéolo. Esse macrófago fagocita essa hemácia, fagocitando a hemácia, ocorrendo a eritrofagocitose, ocorre também a fagocitose dessa hemoglobina. Essa hemoglobina tem os seus radicais M reduzidos, a hemosiderina, que também é um pigmento. Pigmento esse facilmente visto pelas colorações hematológicas, que se forem colados pelos métodos tradicionais, vão ter colorações de amarelas, esverdeadas, acastanhadas, escuras. Mas se for corada por um método específico para hemorragia, que é o método azul de Prússia, terá colorações azuladas, roxeadas a enegrecidas, tá? Os hemosiderófagos, gente, eles estão presentes não só nas hemorragias pulmonares induzidas pelo esforço, processos de broncopneumonias, pleuropneumonias, pneumonias por aspiração, mesmo sem que haja o processo estabelecido da hemorragia macroscopicamente vigente, eles estão presentes. E você, nesse caso, você tem que eu falei, você primeiro elimina o processo para depois você realmente ter uma avaliação real desse pool celular, ok? O que mais que eu posso falar? A presença dos finos cordões nós falamos, a presença desses macrófagos espumosos, que são macrófagos ativos com a sua capacidade fagocitária, são macrófagos em trabalho e determinando a quantidade de hemosiderina no interior desses macrófagos. Assim como na endoscopia, na citologia a gente também tem grau, tá? Grau 0 quando a gente não vê a presença da hemosiderina, grau 1 quando você tem uma coloração azulada, grau 2 já apresenta uma intensidade maior de coloração azulada no citoplasma dessa célula, tá? O grau 3, o citoplasma está preenchido por diversos pontos ou aglomerados, mas você tem uma distinção ainda do que é núcleo, do que é citoplasma. E o grau 4, quando você não consegue ver o que é núcleo, o que é citoplasma, você vê um borrão preto, tá? Muitas vezes no microscópio. Então, aqui eu trago para vocês um cavalo, uma lâmina de um cavalo hemorrágico do Jockey Club brasileiro, com HTH de 191. O que significa isso? Cada hemosiderófago possui um valor. A gente conta 300 células, divide por 3, multiplica pelo valor do grau. Ou seja, eu contei 300, 0. Então, o ETH desse animal vai ser 300 vezes 0, 0. Eu contei 2 macrófagos de coloração 4, né, que é o mais alto índice de hemosiderina. Então, eu vou ter 2 vezes o número do grau, que é o 4, eu vou ter, só aí eu vou pontear 8
para o score total final. Então, esse animal teve um score total de hemosiderina de 191, tá? E esse animal era um usuário de furosemida, ou seja, ele estava com um score alto fazendo uso de furosemida. Então, vem a questão, nesse animal a gente está conseguindo ter progressão da doença? Nesse animal a gente está tendo diminuição da severidade da hemorragia? Mesmo que você macroscopicamente não esteja evidenciando o sangue naquela região. Então, que fique gravado que a endoscopia, ela determina a hemorragia aguda, atual. E os hemosiderófilos, elas determinam a hemorragia pregressa. Até porque, ao episódio de uma hemorragia, ao episódio único de hemorragia, você pode ver hemosiderófilos por até 3 meses nesses lavados. Então, quando eu falo que você vai ter uma observação melhor da doença, é porque você vai avaliar ela agudamente, os casos subagudos, que são aqueles diagnosticados pelo citológico que você não vê, e os casos, a evolução crônica, através dos hemosiderófilos. Então, aí sim você vai ter uma imagem real da doença, tá? Com relação aos biomarcadores, os biomarcadores são substâncias, processos biológicos, células, moléculas, proteínas, genes, que podem retratar ao clínico o grau de incidência de determinado efeito de alguma doença. Atualmente, a gente tem doenças que têm como marcadores biológicos alguns mediadores inflamatórios, outras, alguns genes, outras, algumas células. A gente pode afirmar que o hemosiderófilo é um biomarcador celular, ok? E nós temos que só validar, saber quais são os biomarcadores a serem dosados e quanto, né? Quantos miligramas por mililitro. Tem biomarcador que aumenta com a doença, outros biomarcadores diminuem, dependendo do tipo de biomarcador. Então, a princípio, em nível de pesquisa, e é onde a gente está trabalhando, a gente está à pesquisa à procura de proteínas, de glicoproteínas, de mediadores químicos, de mediadores inflamatórios, de fatores de crescimento que estão presentes na doença, de interleucinas, e a partir daí a gente conseguir quantificar esses mediadores, tá? No caso, através do lavado traqueal. Bem, existe biomarcador já inflamatório, muitos deles estão aumentados em processos de hemorragia pulmonar aguda, biomarcadores de atividade plaquetária, porque o que acontece? Quando ocorre a hemorragia, essa plaqueta ela é ativada e ocorre o processo de degranulação, ou seja, seu interior citoplasmático, ela expele, ela bota para o extracelular presença de uma série de fatores de crescimento que vão ser importantes no processo de reparação tecidual. Então, atualmente, os tratamentos, eles visam, uma vez que o dano não consegue ser evitado, uma vez que ocorra, como é que a gente faz a melhor forma de repará-los? Então, as plaquetas têm um fator muito importante através das suas glicoproteínas, através das suas aderências, através da ativação de neutrófilos, através da ativação de macrófagos, ou seja, a plaqueta tem um papel bastante importante na hemorragia pulmonar induzida pelo esforço e pode até ser considerado futuramente algumas enzimas, um biomarcador capaz de expressar a gravidade da doença. E baseado nisso é que a gente vem tentando melhorar a nossa maneira de tratar a hemorragia. E um dos tratamentos mais inovadores que está tendo, inclusive até pelo nosso grupo também, é o plasma rico em plaquetas, que é uma febre já mundial, né, de você regenerar tecidos através do PRP, mas no pulmão a gente está fazendo ainda estudos, já obtivemos bons resultados, inclusive com diminuição de score total de hemosiderina, com o uso do PRP intrabronquial. Tá? Esse PRP, na realidade, ele tem uma atividade hemostática nessas plaquetas também, tá bom? Gerando uma ativação dessas plaquetas. Esse fluido, ele é rico em plaqueta e ele vai proporcionar, quando instilado no interior do brônquio, ele vai proporcionar uma maior circulação, uma maior manutenção da integridade desses vasos.
ou seja, fazendo a reparação e o remodelamento daquela deposição de colágeno que eu falei, que é recolocada ao redor das áreas de descontinuidades alveolares e vasculares, ok? O PRP, além de tudo, ele é uma fonte autógena do animal, você obtém do próprio animal, com diversos fatores de crescimento que vão ser bastante benéficos na cicatrização pulmonar, tá? Em uma quantidade muito pequena de fluido, você tem uma quantidade muito grande de plaquetas e de fatores de crescimento, e através de uma ação parácrina, vai ocorrer a liberação de outros fatores de crescimento, tá? Além de gerar uma melhor epitelização, uma angiogênese, formação de novos vasos, mitose celular, síntese de colágeno e aqui a quimiotaxia que eu falei dos neutrófilos e macrófagos, ok? Então, eu queria que vocês levassem para casa que a quantificação da HPE pela endoscopia, ela é falha, ok? Nós temos a necessidade de fazer o uso do lavado traqueal também, como uma ferramenta auxiliar, principalmente naqueles casos em que o animal dá, que não é hemorrágico e que a gente retrata uma baixa performance, e aquele animal, no lavado traqueal, ele vai ser positivo para hemorragia, bem como naqueles animais que fazem uso de furosemida, né? A furosemida está tendo um efeito aí benéfico nesse animal específico? Como saber? Você faz o lavado traqueal na primeira aplicação da furosemida e ao longo de toda a sequência do animal, você vai, a cada corrida, você repete esse lavado traqueal e vê se esse valor, se esse score vai se mantendo igual ou diminuindo. Se ele seguir aumentando, sinal que você está tendo progressão da doença, ok? O ETH é uma forma simples e de altíssima sensibilidade para HPIE. E nós encorajamos aos médicos veterinários presentes e a toda a classe médica veterinária a realização do lavado traqueal como método de rotina para avaliação de toda e qualquer doença respiratória, ok? E ainda, a gente, através de estudos estatísticos, conseguimos determinar um valor que poderia ser o valor de triagem para o método, que é o de 98. Uhum. Muito obrigada. Tá bom. Tá bom? Tá bem, tá. Beleza. Tá, falou. Valeu, até mais. Obrigado, tchau, tchau. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vocês me escutam? Oi? Oi, doutora Sim, Bia. Desculpa, é que minha câmera não estava ligando. Tá bom. Vou só interromper a gravação falando aqui. Sozinha aqui. Eu e as paredes do quarto. Não. Pessoal, essa foi a palestra da doutora Bianca. Muito obrigada. Foi uma palestra maravilhosa. E agora tem umas perguntas no nosso chat. E depois, quem tiver acesso ao microfone, se quiser abrir e fazer pergunta, tá liberado, tá ok? A Ótimo. primeira pergunta é se animais que apresentam HPIE têm baixa performance. Sim, a performance, foi o que eu falei, ela pode não se apresentar naquela única corrida, mas a longo prazo ela vai se apresentar sempre. Uhum. A longo prazo, todo animal que, apesar de não performar naquela corrida abaixo da sua capacidade, a longo prazo a tendência é que realmente ocorra essa baixa performance. A outra pergunta é, quando você fala sobre o diagnóstico através da endoscopia, você preconiza a endoscopia dinâmica ou em repouso? Em repouso. A endoscopia dinâmica, ela não é uma rotina habitual de corrida em lipódromos, tá bom? A gente utiliza, sim, a endoscopia dinâmica, é extremamente válida, é muito informativa, mas é aquele negócio, a gente primeiro precisa saber andar para depois correr. Então, vamos estabelecer um método de diagnóstico bastante evidente na endoscopia em estação, tá? E, em termos de hemorragia pulmonar induzida pelo esforço, a endoscopia dinâmica não é tão utilizada, até mesmo em estudos. Já em casos de processos obstrutivos, de laringe, aí sim a gente tem um percentual bem mais significativo da hemorragia, da endoscopia dinâmica. Entendi. A última pergunta você respondeu no final da palestra, né? Que foi sobre o uso do plasma rico em plaquetas, que foi se o uso dele via endoscópio era recomendado para tratamento.
Sim, é recomendado e, gente, esse acesso que é muito simples, é muito prático, qualquer pessoa que faz endoscopia vai saber fazer, entendeu? É muito pouco utilizado ainda. Então, eu acho que o grande lance é isso, a gente trabalha, eu faço esse lavado traqueal, às vezes animal vindo da corrida, ou 24 horas após, os animais estão quentes, mas com um cachimbo você consegue fazer tudo, não tem nem necessidade de você fazer a sedação, como tem no lavado traqueal, lavado broncoviolar. Muito obrigada, doutora Bianca. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer. Bom dia. Eu gostaria de saber a respeito do uso de broncodilatadores. Se eles influenciam, se eles ajudam, se eles atrapalham, enfim, na questão da hemorragia pulmonar. Sim, eu comentei rapidamente com vocês, né, que a associação do clenbuterol, que é um broncodilatador bastante utilizado em equinos, né, se tinha um efeito benéfico. Eles têm efeito benéfico quando utilizados